Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Alessandra Alvarenga Reichle. Eu falo de Criciúma, Santa Catarina. Eu sou casada com o Paulo e mãe da Maria Eduarda, de 16 anos, o Felipe, de 14 e a Luísa, de 5 anos. Eu vim aqui hoje a convite da nossa amiga Lani para compartilhar com vocês um pouquinho da minha luta, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história. Quando a Lani me fez o convite, eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, no meio dessa trajetória da caminhada cristã, o que o Senhor quer que eu fale para minhas irmãs? E o Senhor me respondeu prontamente com esse assunto que hoje eu trago para vocês. Mas foi uma semana de tanta luta, de tanta prova nesse sentido, que depois eu confirmei com o Senhor, Senhor, é isso mesmo que o Senhor queres que eu fale para minhas irmãs? E Ele disse, sim, filha, porque tu vai mostrar para elas que é uma luta constante, que tu não venceu ainda, que tu não é uma pessoa, tu não é perfeita, tu não está pronta, tu está no processo. Às vezes a gente está um pouquinho antes, no meio ou um pouquinho depois, mas sempre no processo. Bem, meninas, eu não me considero uma pessoa tímida, mas quando a gente vai abrir as nossas feridas, as nossas lutas, é complicado, né? Então eu venho aqui com muito temor e eu espero que a minha história possa abençoar, dar força e esticar a fé de quem passa ou já passou por algo semelhante. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha mãe, minhas tias, a minha avó, mulheres guerreiras, trabalhadoras. Eu cresci ouvindo da minha mãe que quem cedo madruga, Deus ajuda. Coincidentemente ou não, eu sou uma pessoa que acorda muito cedo até hoje. E a minha mãe, ela ficou viúva quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu. E essa mãe, que já era uma mulher forte, guerreira, que já dava aula de manhã e de tarde, fazia pós-graduação de fim de semana, essa mulher, ela teve que assumir ainda a empresa que meu pai cuidava. Então, ela teve que ser minha mãe, meu pai, e a minha referência de mulher foi essa força, essa mulher que vai à luta, essa mulher que não deixa nada para depois, essa mulher que faz. Além disso, na minha história, ainda para ajudar, eu fiz a faculdade de Direito. Nesses 5 anos de faculdade, eu fiz estágio dentro do gabinete de uma juíza, da qual autoridade, força não faltavam. A gente aprendia ali como estagiárias a mandar. A gente, meu Deus, até feio hoje falar, né? Mas eu me lembro um dia que eu falei assim, eu gostaria de pedir para um advogado e tal. Ela falou, Alessandra, juiz não pede, juiz manda. E meu Deus, eu fui ensinada durante aqueles 5 anos a dar ordem. Isso faz parte da minha essência. Glória a Deus, que Deus em sua misericórdia, Ele nos transforma, né? Ele nos quebra para depois fazer algo novo, né? Bom, vale ressaltar também que eu não era convertida. A minha conversão, ela se deu quando o Felipe tinha 6 meses, em 2007. Eu não era convertida, mas eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu sempre pedi a Deus que eu me casasse com um homem inteligente. Eu nunca pedi um loiro, eu nunca pedi um moreno, eu nunca pedi um negro, nem um alto, nem um baixo. Eu sempre pedi a Deus um homem inteligente. E Ele ouviu a minha oração. O meu marido, ele é extremamente inteligente. O pensamento dele vai além. Enquanto eu estou pensando em hoje, o mês que vem, ele está pensando na projeção do mercado daqui 5 anos, daqui 10 anos. O pensamento dele é muito à frente. Tem hora que ele me deixa até confusa. Ele sempre foi o sonhador. Ele sonhava e eu executava.
Eu sempre achei um encaixe perfeito, porque ele era aquele homem que planejava, aquele que sonhava, e eu a executora. Eu achava um encaixe tão perfeito que eu achava que ele não faria nada, que ele não executaria nada se eu não estivesse junto. Só que ao mesmo tempo eu reclamava porque eu fazia tudo. Então muitas vezes eu joguei na cara dele que ele era omisso, que eu que executava, que se eu deixasse na cabeça dele não passava de planos. E eu, de uma forma totalmente despreparada ou sem sabedoria nenhuma, muitas vezes falei isso para ele. Eu achava que, embora ele fosse assim super inteligente, sem mim a coisa não andava. Vocês me entendem? Ai, meu Deus, mas Deus é tão bom que Ele nos quebra, né? Eu me lembro nas reuniões de mulheres, quando ainda era bem pequenininha e não tinha as gravações, não tinha as transmissões como hoje, mas a gente gravava pelo nosso celular mesmo e enviava as mensagens pelo WhatsApp. Um dia, a Vivi trouxe uma mensagem sobre a submissão da mulher e aquilo me confrontou demais. Aliás, aquelas pequenas reuniões de mulheres do início, elas me confrontavam demais. Eu saía de lá assim, meu Deus, quem sou eu? Sou toda errada? E num desses confrontos, a Vivi falou assim, que a gente deveria deixar o marido assumir o papel de homem da casa, que nós mulheres tínhamos que dar espaço para ele ser o homem da casa. Gente, meu castelinho de areia caiu. Deus me mostrou claramente que eu não dava espaço para o meu marido ser o homem da casa. Deus me mostrou claramente que eu não dava espaço para o meu marido ser o chefe do lar, o chefe da empresa. Deus me mostrou claramente como eu estava errada, porque além de eu não dar tempo dele fazer, eu ia lá, fazia tudo e depois ainda brigava porque ele não tinha feito. Meu Deus, é feio falar, meninas, mas isso foi por muito tempo. Eu lembro dela falar assim, se tiver uma lâmpada para trocar na sua casa, e às vezes tinha na minha casa para trocar, eu falava de manhã, se na hora do almoço ele não tivesse trocado ainda, quando ele chegasse para trocar, eu já teria trocado. Eu não dava tempo para ele. Eu era aquela que fazia, mas eu não só fazia, como depois eu era descontente e ainda brigava. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele foi trabalhando no meu coração. E quando nasce um filho, a nossa pastora sempre fala isso, ele é um marco de um tempo novo, né? E não foi diferente na minha casa. Depois do Felipe, que é o do meio, ter 9 anos, Deus nos surpreendeu com a Luísa. A Luísa hoje tem 5 anos. Quando ela nasceu, eu ainda não me via como uma mulher em casa, cuidando da casa. Eu respeito as que pensam assim, eu respeito as que pensam diferente, mas eu não gostava, eu me sentia inútil se eu ficasse em casa. Esse era o meu pensamento na época. E quando a Luísa nasceu, muita coisa foi desconstruída no meu coração. Eu vi que eu não tive a oportunidade de ser uma mãe presente com a Maria Eduarda e o Felipe. Embora eu não tenha sido uma mãe tão ausente, tá? Mas com a Luísa eu tinha um coração já muito diferente. Então, ela foi para a escolinha quando ela teve 1 ano, mas ela foi meio período. E meio período eu ficava na minha casa. Só que nesse meio período que ela estava na escolinha, eu tinha dia que eu ia para a empresa, tinha dia que eu ia fazer as minhas coisas. Eu era uma mãe presente e a empresa eu fui meio que soltando as rédeas e deixando na mão dele. Eu me lembro um dia que ele falou assim: Alessandra, nós vamos contratar um financeiro. Eu falei, oi? Eu era o financeiro da empresa. Eu senti, como assim? Ele tá querendo me substituir? Eu fiquei muito chateada. Foi mais de ano eu assimilando que ele queria contratar um financeiro para a empresa. Hoje nós temos 2 que eu
amo de paixão. E assim, por incrível que pareça, olha como Deus faz as coisas, né? Quando eu voltei para minha casa, dei mais atenção ao meu lar, dei mais atenção aos meus 3 filhos que precisavam. A pequena porque era pequenininha, mas os maiores que estavam entrando numa adolescência também precisavam de mim. E quando eu mudei o meu foco, quando a minha prioridade não foi mais a empresa, mas foi a minha família, foi também a empresa, porque tudo que eu faço é com muito amor, é com muito empenho, mas também me dedico à minha igreja. Gente, tudo na minha vida foi mudando. A nossa empresa, parece que com a minha ausência, ela decolou. Eu pensava que ia ser problema, que ia virar bagunça. Não. É uma empresa organizada, é uma empresa saudável. Os nossos filhos, quando eu olho para Maria Eduarda, quando eu olho para o Felipe, são crianças diferentes do mundo, são crianças que estão no caminho do Senhor. É claro, temos as nossas lutas, temos os nossos dias difíceis. Vou dizer que são filhos perfeitos? Não, estão longe, mas estão no caminho no caminho do Senhor, estão num caminho saudável. Eu olho para os meus filhos hoje, eu agradeço a Deus, porque eu voltei para minha casa. Eu não saí totalmente da empresa, porque eu amo aquele lugar, eu amo o nosso trabalho. Eu sempre digo, é mais do que um trabalho, é uma missão que Deus nos deu. Só que o meu marido, com uma equipe qualificada que Deus colocou na mão dele, conseguiram fazer com excelência. Deus provou para mim que a minha prioridade não era lá, era na minha casa, que se eu cuidasse da minha casa, Ele cuidaria de tudo para fora em meu lugar, e cuidou muito melhor. E com isso eu deixei o Paulo assumir o lugar que era dele, que era de chefe do lar, chefe da casa, chefe da empresa. Isso é uma luta ainda. Tem dias que eu vou para abrir a minha boca, Paulo, isso é coisa do marido, e na hora o Espírito Santo coloca em mim, o problema não é ele, o problema é você que ainda não é curada, é você que ainda não tem paciência. Essa é uma luta interna, essa é a minha luta. E eu sei que eu ainda não venci ela, mas eu posso te dizer que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E eu creio que amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Então, meninas, eu quero dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena você ser uma mulher que se posiciona no seu lugar. Não é feio ser uma mulher submissa. Não, é isso que Deus quer. Se você entender o verdadeiro significado da submissão, Ele é protetor, Ele é prazeroso. É claro, gente, eu tô falando da minha realidade. Eu não tô falando de mulheres que precisam trabalhar dia e noite, não podem olhar os seus filhos para sustentá-los, para dar o alimento. Esse não era o meu caso. O meu caso era possível eu abrir mão de algumas coisas em detrimento à minha prioridade estabelecida, que era a minha família, era o meu tempo com Deus. E eu quero dizer para você que vale a pena. Eu quero dizer para você que uma mulher que se posiciona, ela gera um marido posicionado, ela gera filhos posicionados, e não há nada melhor do que uma família saudável em busca de Jesus. Não há nada melhor, tudo vale a pena. Essa é um pouquinho da minha história, essa é um pouquinho da minha luta. E a minha história sirva para encorajar vocês. E lembrando que a força que precisamos para vencer as nossas guerras diárias, nós só encontramos na intimidade com Jesus. É caminhando com Ele, na intimidade, que somos fortalecidas para vencer a nossa carne. Que Deus abençoe.